O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, Santa Luzia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assentai-vos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Reverendíssimo Diácono Carlos, que assiste a essa celebração e auxilia na palavra e no altar. Irmãos, a primeira leitura nos lembra da aliança que Deus fez a Moisés. E ele fez uma aliança com as pedras, 2 tábuas, pedras, porque o coração do homem estava endurecido. Ele fez uma aliança. Nosso Senhor também fez uma aliança com Abraão. E ao fazer aliança com Abraão, o que se pede com Abraão? Que ofereça um sacrifício no templo de Jerusalém. Antes não era o templo, mas Deus Pai queria que oferecesse um sacrifício. Deus quer assim, no Antigo Testamento. Então, ao oferecer um sacrifício, você recorda-se da aliança, que é os 10 mandamentos, e depois a aliança carnal no templo. Então, Nosso Senhor, no Antigo Testamento, pede para o rei Davi, depois o Salomão, construir o templo. Faça o templo, e na época de Jesus, o templo, que não o Augusto, não este que
anterior a esse, que tinha o pai e o filho, o pai restaurou o templo. Então, quando Jesus nasceu, mais ou menos aos 12 anos, o templo já estava sendo finalizado, a sua restauração, ampliado. Ficou-se bonito aquele templo. E o templo é o lugar do sacrifício. Sinagoga é o lugar da Torá. São duas coisas distintas. Nós vemos aí a igreja, que é o templo, a gente vem para rezar. Lá na época de Jesus não era para rezar, é para oferecer o sacrifício. Então, como era feito o sacrifício? Traz um animal, sacrificava esse animal, o altar do sacrifício, já sai ali o sangue em expiação dos pecados, e o sacerdote corta um pedaço do cordeiro, ele queima. Queimar é entrega a Deus Pai em sacrifício. Pois ele pega um pedaço e come. Porque é ele, como se ele não pode ser imolado, é como se ele se entregasse àquele sacrifício. Então a oração vai a Deus Pai. E isso está lá nos textos bíblicos. Não é errado fazer. Só que os sacerdotes morrem. Aí os sacerdotes eram o Amás, o Caifás. E eles morriam e tinham que fazer novos sacerdotes. E eles têm uma tribo, a tribo sacerdotal, a linhagem sacerdotal. Nosso Senhor, ele morre na cruz. Então ele tornou-se vítima e sacerdote. Então você, pelo batismo, participa do corpo místico de Cristo. Cristo é cabeça, mas você é corpo. Então, quando você comunga, você come daquela parte que o sacerdote fazia no Antigo Testamento, porque você, pelo batismo, tornou-se sacerdote, profeta e rei. Você come do corpo e sangue de Nosso Senhor. O sacerdote oferece o sacrifício e se oferece como ele comunga por primeiro. Porque o sacerdote é persona Christi. Por que tem incenso? Por que eu uso o paramento? Por que o diácono Cários tem a dalmática que simboliza o avental do serviço, do trabalho? Porque nós temos uma liturgia e celebramos isso no corpo. Lá no protestantismo não tem liturgia, não tem sacrifício, não tem vestes, porque eles só ficam na cabeça, eles não são um corpo místico de Cristo. E nós somos. Incenso, está lá no Apocalipse, incenso, cordeiro, veste sacerdotal, veste batismal. Nós somos visíveis. E na Semana Santa que se aproxima, tudo aquilo que está na nossa inteligência, a gente vê sensível nas coisas. A Quinta-feira Santa, a adoração eucarística, na Sexta-feira, a gente relembra a Via Sacra, no Sábado Santo, a ressurreição. Visível. Jesus é o sacerdote. Ele não morre mais. Ele está vivo, ressuscitado no céu. E nós aqui no altar, atualizando esse mistério. Ele já fez uma vez na cruz, mas a gente relembra a paixão, morte e ressurreição na missa. Aí você vai receber o ressuscitado em sua mão. Ele está lá vivo, ele é vivo, presente.
Então, o sacrifício é dessa forma. Aí você diz assim, mas padre, perdi alguém, estou doente, tem alguma pessoa na minha família doente, tem algum problema. Ofereça isso como oferta agradável. Oferta agradável a Deus. Você é sacerdote, a gente está na quaresma, ofereça isso como penitência. Ofereça isso como sacrifício. E como sacerdote, você reza. Ofereça isso. O trabalho é Deus que dá. A saúde é Deus que dá. O dom da vida é Deus que dá. A única coisa que você produz nessa vida é pecado. O restante é tudo de Deus. É tudo dele. É para Ele e por Ele. Existia o templo. Lá na Grécia, na Mesopotâmia, lá no norte de Jerusalém, aliás, no sul, no norte de Jerusalém. E é necessário oferecer um sacrifício na Páscoa. Páscoa significa para nós passagem, mudança de vida. Para os judeus, o Pessá significa a passagem do povo hebreu para a terra prometida. Onde que tem um anjo da morte que passou e aqueles que estavam cravados com o sangue do cordeiro eram libertos. É isso que os judeus celebram. Então todo mundo tinha que ir no templo. Como que vai fazer? Uma coisa boa para ajudar. O que eles faziam? Lá no Horto das Oliveiras, ou perto no pórtico de Salomão, existia o lugar dos animais, em que você deveria oferecer o sacrifício. Como que lá, 500 quilômetros, o homem ia vir com uma cabrinha. 500 quilômetros hoje a gente anda em 3 horas, imagina, 5 horas, 6 horas, mas imagina, lá no tempo de Jesus, há 3 dias, se anda rápido, dependendo da via, vai muito rápido. Portanto, não dá para vir com a cabra, com o boi. Então, uma forma de ser rápido e eficaz, lá no Horto das Oliveiras e também ali no Pórtico de Salomão, existiam as cabras. Mas o homem, por sua vaidade, o homem, por sua ganância, transformou-se ali em comércio. E estava superfaturado. O denário estava alto lá naquela época. Então era um monte de gente. Lá na Galileia, 3 cabras, ali em Jerusalém é o valor de uma para o sacrifício. E tinha o dinheiro do câmbio, que existia o dinheiro do templo, existia o dinheiro comum, que tinha a fotinha lá do imperador, do Império Romano. Você tinha que fazer essa troca. Estava lotado. E quem que era o dono da cabra, do boi, da pomba? Quem era pobrezinho, como Jesus e Nossa Senhora, oferecia pomba. Quem tinha dinheiro era uma cabra, um boi. E trocava ali, para entrar no templo e oferecer o sacrifício, como eu já expliquei para você. Deus quer o sacrifício disso. Só que virou um comércio. E é isso que Nosso Senhor está dizendo. Aí você fala, é mesmo, né, padre? É um comércio a igreja, é uma pedição, é pizza, é rifa, é isso, aquilo. Não. Isso é uma coisa. Ah, lá em Aparecida só tem comércio. Gente, coloca uma coisa na sua cabeça. Se a gente pagar o dízimo direitinho, a gente não pede nada. Graças a Deus, a nossa paróquia sobrevive só do dízimo. Eu não fico pedindo muitas coisas para vocês.
É uma rifa aqui ou ali, porque vocês têm consciência do dízimo. Tem lugar que não tem consciência do dízimo de jeito nenhum. O diácono Carlos sabe. Tinha uma paróquia, agora juntou para ficar 2 em 1. Para pagar as contas. Por isso, lá em Aparecida é um comércio, a cidade vive da religiosidade. Você não viu na pandemia? Na pandemia, não tinha católico lá em Aparecida. O prefeito estava lá gritando, pelo amor de Deus, abre a cidade, porque está todo mundo diluindo. Mas a crítica de Jesus aqui é uma soberba diante do povo simples. E não ofertava com amor. Quando você vem à missa, você não dá o dinheiro, mas você se oferta. Os seus pecados, a sua miséria, você sai revigorado. Porque você não pode vir à missa sem dar nada. Você tem que dar alguma coisa em troca. Jesus é assim. Ele quer que você dê alguma coisa em troca. Assim ele transforma isso em amor. Aí ele olha lá do céu. Você, coladinho com Jesus. Aí você se oferta de amor. Aí nosso Senhor diz assim: eu não estou enxergando mais eles, eu só estou vendo Jesus. E Jesus é só amor. Então, eu só enxergo eles. Jesus olhou tudo aquilo, pegou um chicote. Ele mesmo foi traçando. Ele pensou, ele viu, organizou e amou. Quem é mãe e pai aqui, levante a mão, por favor. Mãe e pai. Olha, tem bastante, ok. Quando você coloca o filho de castigo, dá uma chinelada dele, você ama ou você odeia? Ama. Colocou de castigo? Ama. Puxou a orelha? Ama. Se você deixa assim, não, deixa ele fazer o que quer. Não, reina aí, ó, pode ficar à vontade. Não, pode puxar, pode quebrar. Você não ama. Jesus, ele pede um chicote porque ele te ama. Jesus te corrige porque ele te ama. E Jesus fez um chicote porque nos amava. E às vezes nosso Senhor dá uma chicotada em nós porque a gente merece, porque ele nos ama. Ele permite que a gente faça a coisa errada porque ele ama. Depois você volta para ele, arrepende, aí ele te ama mais. Aí você vê, nossa, não poderia ter feito isso. Aí ele vai lá, como um pai misericordioso. Ele não é um pai humano, ele é um pai divino. Então ele não diz assim, ó, você errou, onde já se viu, eu te avisei, não era para ser de casa. Não. Ele abraça, tira as vestes sujas do pecado, dá um anel, troca a sandália, abraça, aí você reconhece o teu erro. Porque ele ama, ele traça o chicote, ele vai jogando tudo, tira e diz, a minha casa deve ser uma casa de oração. A casa, o zelo pela minha casa me consome. Mas eu gostaria de avisar a vocês que zelo não é banco bonitinho, a casa arrumada. A gente faz isso para acolher melhor a vocês. A gente faz isso. O templo ajuda a gente a rezar. Mas não é só isso. Tem gente que usa essa frase só para arrumar as coisas. Jesus está falando de você, está falando de você. Você é valioso, é valiosa para Ele. E a sua vida teve um preço. Jesus poderia só pregar uma mão e você era salvo.
mas Ele pregou as mãos e os pés e feriu o coração para te salvar, porque Ele te ama muito. Ao vir o templo, vem para rezar. Cuide do seu templo físico. Cuide da sua cabeça. Cuide de você. Você cuida muito dos outros, esquece de você. Cuida do seu templo. Sua dosagem no trabalho. Sua dosagem com pessoas que estão longe de Deus. Verifique isso, para que te traga ao altar e não saia. Boas amizades que te levam ao altar, não que te tira do altar da missa. Ame as pessoas que amam as mesmas coisas que você, que elas odeiam as mesmas coisas que você odeia. Porque isso garante a sua aliança que Deus fez conosco na cruz. Aproximamos da Páscoa. E a gente vai comungar, e a gente reza assim, na oração, pós-comunhão, que seja escondido em suas chagas, que a gente reza, alma de Cristo, santificar-me, corpo de Cristo, tem lá, que eu esteja escondido naquelas chagas. Porque quando você vem à missa, a gente oferece o sacrifício junto. Jesus lá no céu, Ele não sofre mais, porque no céu não tem sofrimento, mas Ele apresenta as santas chagas a Deus, dizendo, eu morri por eles, atenda-os, foi conquistado na cruz. E aí, Deus nos preenche de graças, porque estamos escondidos nas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, comungue com fé, com fidelidade. Tudo passa, nada é eterno. Só nosso Senhor que não passa. E quem está com Ele não passará.